Hoje, a gente vai mergulhar no que poderíamos chamar de anatomia do conhecimento. Vamos destrinchar um método bem poderoso para dominar tópicos complexos usando inteligência artificial. A inspiração para isso vem de um guia super inovador da Unisasal, feito para estudantes de medicina. E para a gente entender como esse método funciona na prática, vamos partir de um exemplo concreto, um desafio do mundo real. Como explicar o que é uma bota de UNA? É um dispositivo médico usado no tratamento de úlceras venosas. E olha, o pulo do gato aqui não é só saber o que é a tal da bota. O verdadeiro desafio é conseguir explicar isso para qualquer pessoa, não importa o quanto ela entenda do assunto. Se a gente fosse explicar para uma criança de 5 anos, por exemplo, a conversa seria mais ou menos assim. É como uma meia especial, sabe? Molhada com um remedinho que depois seca e vira tipo uma casquinha dura, como se fosse o gesso de um super-herói. O foco aqui não é a medicina, claro, mas a ideia de segurança, de proteção. Agora, segura aí. Se o papo fosse com um estudante de doutorado, a coisa muda da água para o vinho. A explicação já entra em outro nível, falando sobre o fenômeno da esterese, a perda de pressão debaixo da bandagem, ou seja, a gente já está mergulhando na fronteira do conhecimento científico, discutindo até as controvérsias da área. Então, peraí, como é que a gente sai de uma meinha de super-herói e chega numa discussão super técnica sobre esterese? Pois é, o segredo está num método de aprendizagem estruturado, que usa a inteligência artificial como uma espécie de simulador para o nosso cérebro. A grande sacada desse método é que o objetivo não é simplesmente empilhar informação. Sabe aquela coisa de decorar um monte de fatos? Esquece. A ideia aqui é curar, validar e principalmente estruturar o conhecimento para construir um entendimento de verdade, bem profundo. E para fazer isso, o método se baseia em 2 estratégias principais. A primeira delas é o que a gente pode chamar de escalada de complexidade. É como construir um prédio, tijolo por tijolo, começando da base. A segunda é a busca profunda, que funciona basicamente como uma rede de segurança. É o nosso controle de qualidade. Beleza? Então vamos mergulhar na primeira estratégia, a tal da escalada de complexidade. Pensa nela como o verdadeiro motor de todo esse processo de aprendizagem. E como funciona essa escalada? É genial na sua simplicidade. A gente pede para a inteligência artificial explicar a mesma coisa para 7 públicos diferentes. Isso mesmo, 7, desde uma criança até um doutorando. Ao fazer isso, a gente força o nosso próprio cérebro a criar um modelo mental super completo sobre o assunto, indo de uma metáfora simples até a fronteira da pesquisa. E o mais legal é que essa ideia não surgiu do nada. Na verdade, ela é uma aplicação, digamos, turbinada de teorias da educação que já existem há um bom tempo. Um exemplo é a aprendizagem espiral do Jerome Bruner, uma ideia lá dos anos 60 que diz exatamente isso. A gente aprende de verdade revisitando um assunto em níveis de complexidade cada vez maiores. Além disso, tem uma conexão direta com a famosa técnica Feynman. Sim, é aquela do Richard Feynman, o físico genial, ganhador do Nobel. A técnica dele é um modelo mental para aprender qualquer coisa de forma profunda. A técnica do Feynman tem basicamente 4 passos. E olha só que interessante, o segundo passo é ensine o conceito para uma criança. Quando a gente pede para a IA fazer exatamente isso, explicar um tema complexo de forma simples, a gente está, na prática, usando essa técnica poderosa para encontrar a essência da ideia. Ok, tudo isso parece incrível, mas usar IA para aprender tem um lado perigoso, um risco bem grande. E é aí que entra a nossa segunda estratégia, a busca profunda. Ela foi criada justamente para ser o nosso escudo contra esse perigo. E qual é o perigo? É que os modelos de IA podem simplesmente inventar coisas. O material de onde tiramos esse método chama as IAs de papagaios estocásticos. Elas não sabem a verdade, elas preveem a próxima palavra mais provável. E o problema é que elas podem afirmar uma completa mentira com a maior confiança do mundo. Esse fenômeno tem um nome: alucinação. É quando a IA gera informações que parecem reais, tipo fatos, citações, referências, mas que são totalmente falsas. Isso se torna especialmente perigoso quando a gente está falando de pesquisa acadêmica de alto nível, onde a precisão é tudo. A solução para isso, então, é a estratégia de busca profunda. Na prática, é um processo de auditoria. A gente para de usar a IA no modo criativo e coloca ela no modo investigativo. A gente pede para ela encontrar diretrizes oficiais, revisões sistemáticas, exige links diretos para as fontes e até aponta onde existem divergências. Basicamente, a gente força a IA a provar o que ela está dizendo. Tudo isso nos leva a uma reflexão super importante, né?
Qual é, afinal, o papel correto dessas ferramentas tão poderosas no nosso dia a dia, seja no aprendizado ou no trabalho? O ponto central aqui é entender que o objetivo não é deixar a IA fazer o trabalho pela gente. Longe disso. A ideia é usar a IA para treinar o nosso cérebro a pensar como um cientista. É sobre transformar quem aprende em um piloto, que sabe usar a inteligência artificial como um copiloto super eficiente, mas quem está no comando é o humano. E essa citação resume tudo de forma brilhante. No fim do dia, o paciente não quer ser tratado por um algoritmo. Ele quer um ser humano, um profissional que saiba usar as melhores ferramentas que existem para cuidar dele. A tecnologia aumenta e muito as nossas capacidades, mas o objetivo final, esse continua sendo profundamente humano. Então, essa abordagem, essa forma estruturada de ser curioso, faz mais do que só ensinar um assunto. Ela nos ensina a mapear o conhecimento, a encontrar as bordas, a entender não só o que já se sabe, mas, talvez o mais importante, a enxergar com clareza aquilo que ainda não se sabe.